Por que não consigo ter as visões que o senhor tem, mestre? Perguntou uma discípula, desapontada consigo própria. É a perturbação do karma passado, que cria ondas ocultas de inquietação no fundo do seu subconsciente. Quando o karma for melhorado, sua visão interior haverá de se aclarar. Onde o movimento acaba, Deus começa. Um discípulo estava tendo dificuldades para meditar, e ele perguntou a Sri Yogananda: será que não estou tentando o suficiente? E o mestre respondeu: você está se empenhando demais. Está usando muita energia, e isso o deixa nervoso. Fique descontraído e haja com naturalidade. Enquanto tentar meditar, você não será capaz de fazer isso. Da mesma forma que você não consegue dormir enquanto você quer dormir. A força de vontade deverá ser usada aos poucos. De outro modo, ela pode se tornar prejudicial. Eis por que é melhor, no começo, dar ênfase ao relaxamento. Não fique inquieto nem impaciente nos seus esforços de encontrar Deus. Seja dedicado, mas não ansioso sobre obter os resultados. Seja paciente. Avance rumo à sua meta divina, sempre calmamente e com tranquilidade. Medite cada vez mais profundamente, até que a calma e a alegria se tornem uma segunda natureza para você. Entrar em êxtase não é difícil. Pensar que isso é difícil é o que impede você de alcançar o seu objetivo. Jamais pense que a alegria está longe de você. Fazendo isso, ela estará sempre com você. Uma certa vez, Yogananda falou aos monges: decorem o meu poema Samadhi e repitam-no diariamente. Ele ajudará a despertar dentro de você aquela lembrança perdida do que vocês são na realidade. Filhos do infinito. Imagine a sua consciência se expandindo como uma luz azul, abrangendo todo o espaço. Imagine os astros e as galáxias brilhando, como luzes de uma cidade distante na infinitude do seu ser. Medite sobre a vastidão que há dentro de você. Você descobrirá, nessa visualização, um complemento importante para as técnicas de meditação. Esse complemento o ajudará a se lembrar da sua divina natureza interior. Ao sair de casa, tente sentir que todas as coisas ao seu redor fazem parte da sua própria percepção desenvolvida. Observe as folhas balançando nas árvores e tente captar o movimento delas. Imagine nesse movimento que Deus está expressando seus pensamentos e inspirações. Observe a grama dos prados à medida que ondula ao vento. Imagine a brisa como o hálito de Deus soprando sobre o mundo, inspirando todos os seres e lhes dando a vida. Ouça os pássaros cantando. Imagine que Deus, mediante o canto dos pássaros, está tentando chegar até você por meio dessa sensação de satisfação divina. Esteja consciente dos raios do sol na sua pele. Pense no calor que você sente, como se ele fosse a energia de Deus. Permita que ele encha o seu corpo com vitalidade e força. Imagine a energia divina dando força às criaturas em todos os cantos da terra por meio da luz solar. Mestre, disse um discípulo,
Tenho medo de ficar sem ar durante a meditação. O que posso fazer para vencer essa limitação? O que você tem diante de si é um obstáculo normal no seu caminho. Uma ideia enganosa é como se chama. Você está com medo de algo que, para sua alma, é perfeitamente natural. A profunda tranquilidade interior. Sua mente é como uma ave que esteve presa numa gaiola durante muitos anos. Ela tem medo da liberdade. No entanto, a liberdade é um direito inato. Quando alguém abre a porta para deixar a ave sair, ela pode dar alguns pulinhos, voar para fora a uma curta distância, mas de repente ela pensa: o mundo é grande demais. E assombrada, ela volta depressa para dentro da gaiola. Aos poucos, depois de repetidas investidas, a ave se acostuma a estar do lado de fora da gaiola. Finalmente, certo dia, ela abre as asas e voa para o céu livre. E por que livre? É muito simples. Porque ela finalmente aceitou a liberdade como seu estado natural. O mesmo se dá com um devoto no momento em que ele conhece a liberdade da alma. Mas lembre-se, assim como é natural para a ave voar para o céu, também é natural para a alma pairar na onipresença. Logo atrás da escuridão que há quando estamos com os olhos fechados, brilha a luz de Deus. Quando você contemplar essa luz em meditação, faça isso com zelo e devoção. Imagine que você está dentro dela. Esse ponto é onde Deus habita. Se por outro lado você não contempla nenhuma luz durante a meditação, concentre-se no ponto entre as sobrancelhas e olhe fixamente a escuridão que você vê quando está com os olhos fechados. Por meio da sua devoção, tente romper esse véu espesso. Com o tempo, você, de certo, contemplará a luz interior, pois ela está sempre lá, a reluzir na sua fronte. Assim como todos os seres humanos têm olhos, assim também todos têm esse olho espiritual na fronte. Ele aguarda apenas para ser descoberto na profunda concentração interior. Uma espinha arqueada é o inimigo da realização. Em meditação, mantenha sempre a espinha ereta, a fim de que a força vital possa fluir através dela sem encontrar obstáculos. Em seguida, concentre sua atenção no centro de Cristo, entre as sobrancelhas. Quanto mais você se concentra nesse ponto, mais você percebe o seu ego desaparecendo na superconsciência. Se você quer ser um mestre na sua vida, disse Yogananda a um discípulo, então, juntamente com as suas outras práticas de meditação, se exercite no Hong Su, pelo menos 2 horas por dia. Quando eu era um garoto, eu costumava praticar o Hong Su algumas vezes, 7 horas por dia, até que cheguei ao estado de êxtase, em que a respiração é desnecessária. Pratique Kriya Yoga de modo tão profundo que a respiração passe a ser sua mente, pois a respiração é apenas um sonho comum, do qual você despertará um dia na superconsciência. Se você comer a sua comida e depois sair correndo, você não será capaz de usufruir o que comeu.
É possível que você tenha apenas uma indigestão. Porém, se você repousar depois de ter se alimentado, perceberá que esse é o melhor momento para usufruir os efeitos da sua alimentação. Faça a mesma coisa depois de terminar a Kriya Yoga. Não dê um pulo imediatamente, mas sente-se calmamente por um longo tempo. Enquanto você puder ficar assim confortavelmente, reze a Deus profundamente. Pratique a Bhakti Yoga ou a devoção. Ou observe o fluxo da respiração na espinha enquanto pratica o Hong Su. Ouça os ouvidos interiores com os ouvidos abertos. Um discípulo perguntou: como é possível desenvolver a intuição? E Yogananda respondeu: sempre que você meditar, a melhor maneira é se sentar calmamente por longo tempo, depois de se exercitar nas técnicas. É durante esse período que você será capaz de aprofundar a percepção que tem da presença de Deus dentro de você. Aprofunde-se cada vez mais na satisfação dessa presença. Quanto mais você desfruta da paz interior, mais rapidamente você desenvolve a sua intuição. Certa vez, depois de meditar no seu retiro solitário, Yogananda disse aos discípulos que estavam presentes: esse é o reino de Om. Ouçam. Não basta simplesmente escutar o Om. Vocês têm de mergulhar nesse som interior. Om, a Mãe Divina. Om Kali. Om Kali. Om Kali. Ouçam como é belo. Om Kali. Om Kali. Om Kali. Viva nesse mundo como um convidado. O seu verdadeiro mundo não é aqui. A escritura da casa em que você vive talvez leve o seu nome, mas a quem ela pertenceu antes de você adquirir? E de quem ela será depois que você morrer? A casa é apenas uma hospedaria à sua beira de estrada. Uma parada na longa estrada que leva até o seu lar em Deus. Portanto, pense em você mesmo como um convidado na terra. Evidentemente, enquanto estiver aqui, tente ser um bom convidado. Comporte-se da melhor maneira possível. Seja responsável. Zele pelas coisas que Deus lhe deu. Entretanto, nem por um momento se esqueça de que essas coisas pertencem a Ele, não a você. Como as pessoas são tolas, dedicando o seu tempo a cuidar do corpo, a ganhar tesouros, a acumular mais bens. Quando a morte as arrebatar, elas não haverão de carregar coisa alguma. As pessoas dão desculpas constantemente. Eu não tenho tempo para meditar. Elas dizem, eu tenho que fazer os meus compromissos, eu tenho tantas coisas a fazer. Bem, quando Deus as chamar, elas terão de faltar aos seus compromissos. A morte é um compromisso que elas não podem cancelar. Por que perder tanto tempo com coisas efêmeras? Cegos, despertai! De algum lugar além dos pequenos prazeres da vida, Deus chama por você. Ele assim o faz, estando além da dor, que é uma irmã gêmea do prazer. Procure-me, ele diz. Descubra em mim a alegria eterna que você tem procurado tanto tempo nas ondas das coisas mundanas.
tudo o que você esperou durante encarnações seguidas, você haverá de encontrar para sempre apenas em mim. Procure pensar sempre que você não pertence a ninguém e que ninguém pertence a você. Você está nesse mundo por pouco tempo e o real motivo de você estar aqui é muito diferente do que você imaginou. Sua família afirma que você pertence a ela, porém, se você morrer e renascer na casa do seu vizinho, será que a sua família vai te reconhecer? Seus conhecidos afirmam que você é amigo deles. Porém, se você deixar de os agradar por alguma forma, ainda que seja devido a algum equívoco corriqueiro, quantos deles continuarão leais a você? As pessoas dizem que amam os demais, mas de fato amam a si mesmas, pois amam uns outros na medida em que os outros agradam a elas mesmas. O verdadeiro amor é aquele que encontra a felicidade, ainda que ao preço de um grande sacrifício pessoal, na felicidade da pessoa amada. Quantas pessoas são capazes de amar dessa forma? Muito poucas. E dentre essas poucas, quantas encontram reciprocidade no seu amor? O número dessas pessoas é menor ainda. Apenas o nosso amor por Deus é sempre retribuído inteiramente. Na verdade, muito mais que retribuído. Pois Deus nos compreende quando todos nos interpretam mal. Deus nos ama quando os outros voltam as costas para nós. Deus se lembra de nós quando todos nos esquecem. Nós pertencemos a Deus e só a Ele por toda a eternidade. Uma boa norma para seguir na vida é ter consciência do outro. Entenda o que eu quero dizer com isso. Independentemente do que você contempla, tente ser consciente dessa outra realidade maior que está por trás do que você vê. Independentemente da pessoa a quem você fala, tenha consciência de que ela é uma outra pessoa que se comunica com você por meio de palavras e gestos. Independentemente do trabalho que você esteja fazendo, procure sentir essa presença do outro perto de você, observando, orientando e lhe dando apoio. Ao olhar nos olhos das outras pessoas, procure ver Deus ali, tocando você por meio da consciência dessas pessoas. Diante de qualquer situação na sua vida, procure observar o curso dos acontecimentos. Pergunte a si mesmo, o que Deus está tentando me ensinar com esta experiência? Independentemente do que aconteça, encare a vida sem ter apego a coisa nenhuma. Considere o exemplo das pessoas que vão assistir filmes no cinema. Quanto mais suspense houver no enredo, com mais probabilidade essas pessoas sairão do cinema dizendo: "Uau, que filmaço!". Se o enredo for de uma tragédia, essas pessoas talvez pensem: "Ah, fiquei satisfeito, aprendi bastante com essa história". Se o herói se envolver em situações embaraçosas, é possível que as pessoas riam das confusões que esse mesmo herói arrumou. No entanto, posteriormente, quando essas pessoas se virem numa situação embaraçosa, haverão de ser capazes de rir do lado engraçado dessa situação.
E se passarem por uma situação trágica, por acaso ficarão satisfeitas com as lições que receberam? Certamente não. A maioria dessas pessoas. A filosofia de vida que lhe é peculiar pode ser entendida a partir da expressão popular: antes ele do que eu. Interiormente, mantenha-se ao largo de tudo que se passa na sua vida. Dessa forma, aos poucos, você haverá de se libertar da identificação com esse mundo de sonhos e haverá de se tornar consciente da sua unidade com aquele que sonha. Se quiser fugir do jugo do ego, aprenda a ser mais impessoal no que tange aos seus sentimentos. O amor por Deus muito facilmente se torna pessoal no sentido humano. Quando assim acontece, você dá ênfase justamente ao ego que você precisa transcender para achar Deus. Portanto, é melhor procurar Deus para a bênção, primeiramente, e só em segundo lugar para o amor, a fim de que o seu amor por Ele não perca essa qualidade impessoal que é a essência do amor divino. Radha era uma grande seguidora de Krishna, porém, uma certa vez, por pouco tempo, ela teve ilusões quanto ao amor pessoal. Lhe passou pela cabeça que Krishna lhe pertencia totalmente. Pouco depois, ambos estavam caminhando juntos pela floresta e Radha falou: "Ah, estou muito cansada." "Hã?" respondeu Krishna. "Você gostaria que eu a carregasse nos braços?" Ela ficou muito contente. Krishna ergueu e colocou no ombro. Logo a seguir, enquanto pensava em quão agradável era ser carregada por ele, ela percebeu que estava no chão. Krishna desaparecera no ar. Enquanto conservasse essa atitude de possessividade, ele não poderia mais existir para ela. Compreendendo imediatamente o erro que cometeu, Radha ajoelhou-se no chão e orou: "Senhor, suplico o seu perdão." Como se nada tivesse acontecido, Krishna reapareceu e juntos continuaram sua caminhada pela floresta. Os que amam as outras pessoas sem egoísmo já estão em vias de aprender o segredo da devoção divina. Tudo aquilo de que necessitam é dirigir esse amor para o alto, para Deus. Radha foi a maior das gopis. Krishna se sentia à vontade, portanto, para demonstrar o amor generoso e divino por ela, embora, na verdade, dedicasse esse amor a todos igualmente. Houve uma época em que as outras gopis invejaram Radha e Krishna decidiu dar às invejosas uma lição. Certa vez aconteceu que Radha estava ausente, mas todas as outras gopis estavam reunidas ao redor de Krishna. De repente, com um gemido, ele gritou: "Oh, sinto uma dor de cabeça terrível. Por favor, alguém poderia fazer algo por mim?" "O que, Senhor?" gritaram elas em desespero. "Se podemos fazer algo, faremos qualquer coisa para ajudar. Basta que alguma dentre vocês ponha o pé em cima da minha cabeça. Isso fará com que a minha dor de cabeça passe." As gopis ficaram boquiabertas. Na Índia, colocar o pé na cabeça de alguém mais velho é considerado um ato de desrespeito. Colocar o pé na cabeça de um guru é um sacrilégio. Muito tristes, as gopis desviaram o olhar e nenhuma delas ousava oferecer os seus serviços. Durante todo esse tempo, a dor de cabeça de Krishna piorava. Passado algum tempo, Radha apareceu. Tomara conhecimento do problema de Krishna. "O que posso fazer para ajudar, Senhor?" perguntou ela ansiosamente, do modo como as outras haviam feito antes. "Põe o pé na minha cabeça", pediu Krishna. "Só isso poderá me ajudar."
É claro, senhor, sem demora, respondeu Radha. Não, não, você não deve fazer isso, gritaram as outras gopis. E por que não? Perguntou Radha. Se você fizer isso, você irá para o inferno. Então é isso que está aborrecendo vocês? Disse Radha em tom de zombaria. Se o fato de eu pressionar o meu pé à cabeça do Senhor haverá de proporcionar a ele momentos de alívio, irei para o inferno de bom grado por toda a eternidade. Ela estava prestes a agir dessa forma quando Krishna pôs-se de pé e sorriu. A dor de cabeça passara. Então as outras gopis entenderam. Elas haviam estado preocupadas com a própria segurança e não com o bem-estar de Krishna. Nesse momento, todas se curvaram diante do amor de Radha, superior por não ser egoísta. Um visitante perguntou a Yogananda: a renúncia é necessária para a senda espiritual? Sim, disse o mestre enfaticamente. Casada ou solteira, a pessoa sempre deveria sentir no seu coração que Deus é o único e verdadeiro bem-amado e que só Ele reside no templo de todos os corações humanos. A renúncia significa, sobretudo, desapego. Não importa o seu modo de viver, importa sim a sua vida interior. Faça do seu coração uma ermida, como estou acostumado a dizer, e que a túnica seja o amor que você sente por Deus. Jamais pense que você é o senhor de alguma coisa. Sempre que vejo alguém precisar de algo mais do que eu, de bom grado eu dou à pessoa o que ela precisa. Se você quer sentir a orientação de Deus na sua vida, não perca tempo desperdiçando a conversa com os outros. O silêncio é o altar do espírito. Quando você está em companhia dos outros, procure mostrar-se íntegro. Porém, quando está a sós, foque sozinho com Deus. Passe ainda mais tempo com Ele. O isolamento é o preço da grandeza. Escolher os amigos é algo importante. Se você deixar o seu casaco num recinto, onde as pessoas estão fumando, em pouco tempo o casaco recenderá a fumaça de cigarro. Se você deixar esse casaco posteriormente ao ar livre no jardim, quando você voltar com ele para dentro de casa, perceberá nele a fragrância do ar puro e das flores. O mesmo se dá com a mente. As vestes dos seus pensamentos absorvem as vibrações com quem você se envolve. Se você travar contato com pessimistas, em pouco tempo você haverá de se tornar um pessimista. Se andar em companhia de pessoas alegres e felizes, a sua natureza será alegre e feliz. O ambiente é mais forte do que a força de vontade. Misturar-se com pessoas materialistas, em pelo menos absorver um pouco do materialismo delas, requer uma grande força espiritual. Os que se iniciam na senda espiritual deveriam ter muito cuidado quanto aos companheiros que escolhem. Esses iniciantes deveriam fazer amizades com outros devotos e não tentar envolver-se com pessoas materialistas, voltadas para o ego. Os iniciantes deveriam principalmente evitar as pessoas negativas, mesmo que essas pessoas sejam devotas. Tornar-se um santo ou um pecador depende em grande parte das companhias de cada um. É melhor viver no inferno em companhia de um sábio do que no céu na companhia de 10 loucos. A nata do leite transforma-se em manteiga e flutua na água. Contudo, o leite se mistura com a água e é diluído por ela.
Ainda assim, quando a mente se transforma na manteiga da autorrealização, ela não é mais afetada pelas influências materialistas. Entretanto, o devoto comum deve escolher as suas companhias cuidadosamente. Se possível, ele deverá evitar os ambientes incompatíveis com a sua busca interior de Deus. A vida fará com que você passe por muitas vicissitudes. Se você permitir que os seus sentimentos acompanhem o movimento ascendente e descendente das ondas das circunstâncias, você jamais alcançará essa calma interior, fundamento do progresso espiritual. Portanto, seja prudente no que diz respeito a não reagir emotivamente. Fique acima do que você gosta e do que você não gosta. Uma boa sugestão de que deve se lembrar pela vida e que haverá de fazer com que você se saia bem de muitas provações na sua vida é a seguinte: nas mais variadas circunstâncias, mantenha-se sereno e feliz. Sempre que vir algum defeito nos outros e ficar perturbado com isso, lembre-se, o problema está em você. Quando você sabe que está certo intimamente, todas as coisas estão erradas, pois você as vê como fazendo parte de Deus. Então você as aceita do modo como são, sem fazer críticas, e olha com simpatia e bondade para todas as pessoas, independentemente de quão tolas elas sejam. Certa discípula estava propensa à melancolia. Se você quiser ser triste, o mestre disse a ela, ninguém no mundo fará com que seja feliz. Mas se você se condicionar para ser feliz, ninguém e nada nesse mundo poderá tirar de você essa felicidade. Você não pode amar a Deus e ao mesmo tempo ser rude com as pessoas que estão à sua volta. Você não pode amar a Deus e se sentir cheio de ódio. O modo como você se comporta com relação aos outros reflete sua consciência interior e a condiciona. Nunca imagine que você pode conquistar o amor de Deus se você é incapaz de conquistar o amor dos seus semelhantes. Da mesma forma que você o ama, assim também você deveria amá-lo em todas as pessoas. Não avalie o seu progresso interior a partir do que os outros pensam a seu respeito. A não ser que você tenha certeza de que o discernimento dessas pessoas é digno de confiança. Pois as pessoas, não raro, elogiam ou criticam os outros indevidamente. Elas gostam de uma coisa se essa coisa serve para confirmar a sua opinião, que elas têm, por mais errônea que seja. E não gostam de uma outra coisa se essa coisa representa uma ameaça à sua opinião. Aceite com serenidade tanto o elogio como a crítica. Na Índia, havia um santo cujas reuniões noturnas com os discípulos eram às vezes perturbadas por um vizinho cético, que fazia questão de encontrar defeitos em tudo que o santo dizia ou fazia. Os discípulos continuavam querendo pôr esse homem para fora, mas o mestre não dava atenção ao que acontecia. Certa noite, um discípulo apareceu na reunião exibindo um largo sorriso. Mestre, mestre, disse exultante, o seu inimigo crítico morreu. Oh, que infelicidade! Gritou o santo com os olhos marejados de lágrimas. Estou extremamente infeliz. O meu melhor amigo deixou esse mundo. Ele era o único que estava disposto a me ajudar, apontando os meus defeitos. Será que um dia encontrarei outra pessoa tão preocupada com o meu bem-estar como ele?
a um discípulo curvado com o peso das dúvidas espirituais, Yogananda disse: não fique dependente da razão. Eis onde Satã prega peças. A razão é como uma espada de cabo liso. Se você não tiver domínio sobre ela, ela pode se mostrar perigosa. Um gesto errado e, em vez de golpear o inimigo, você pode acabar se ferindo. No momento em que a dúvida vier fazer parte da sua mente, afaste-a, anule-a, trabalhando para Deus. Encare-a como uma tentação de Satã. Krishna disse no Bhagavad Gita: quem tem dúvidas, ó Arjuna, é o mais infeliz dos mortais. Há dois tipos de dúvida: a dúvida destrutiva e a dúvida construtiva. A dúvida destrutiva equivale ao ceticismo comum. As pessoas que adotam essa atitude são tão cegas na sua descrença quanto qualquer fanático com respeito ao seu fanatismo. Para essas pessoas, o exame imparcial não tem importância. Visam apenas ao aspecto que haverá de rejeitar novas ideias e que corresponde às próprias opiniões ou às opiniões que predominam. O ceticismo é como a estática no rádio da mente. Ele impede uma pessoa de receber as transmissões da intuição advindas do silêncio interior. A dúvida construtiva, por outro lado, equivale ao exame esclarecido, justo e imparcial. Os que cultivam essa atitude jamais julgam de antemão uma ideia. Tampouco aceitam como válida a opinião alheia destituída de fundamento. Eles conservam a mente aberta e baseiam suas conclusões em provas objetivas. Buscam, acima de tudo, constatar essas conclusões por meio da própria experiência. Essa é a abordagem correta da verdade. Um discípulo se encontrava atormentado por dúvidas com respeito a si mesmo. Yogananda diversas vezes tentou encorajá-lo, mas sem muito sucesso. Certo dia ele falou ao discípulo: os pensamentos têm o poder de se materializar. Fique alerta para que você não atraia, através do medo, justamente as situações de que você tem medo. Deus o abençoa contentemente. Porém, devido às dúvidas que você sente, você se fecha à sua graça. E a graça é aquilo que haveria de acabar com as suas ilusões. Swami Shankara, prosseguiu ele, tinha uma aluna que costumava ir até ele todas as vezes sentindo medo e insegurança. Ah, e se isso acontecer? E se eu agisse assim? Queixava-se a jovem. Certo dia, essa mulher disse para ele: mas suponha que eu morra. Shankara olhou para ela calmamente e disse: está certo, você pode morrer. E a mulher caiu sem vida no chão. Não foi Swami Shankara o responsável pela morte da mulher. Ele simplesmente permitiu que a força do pensamento dela se materializasse por fim. Assim como teria acontecido muito mais cedo, caso ele não a tivesse abençoado várias vezes. Desse modo, a alma dessa mulher recebeu uma boa lição que o guru em vão estivera tentando transmitir a ela de maneira menos violenta. Suas atitudes mentais são importantes. O progresso espiritual não significa apenas praticar as técnicas da yoga. Toda vez que você tem bons pensamentos, a Kundalini começa a se mover para cima. Toda vez que você odeia pessoas e tem pensamentos cruéis sobre elas, a Kundalini automaticamente se move para baixo. Quando você ama os outros sem egoísmo ou tem pensamentos de bondade em relação a eles, ela se move para cima na espinha. A Kundalini
não é despertada apenas pelas técnicas. A força vital, à medida que flui pela espinha desde o cérebro, durante a criação do corpo físico, torna-se polarizada. O polo positivo está concentrado no lóbulo frontal do cérebro, no ponto a meio caminho entre as sobrancelhas. O polo negativo está concentrado na base da espinha, na região do cóccix. Nesse polo negativo, a energia representa o fim da linha, por assim dizer, para o movimento exterior da força vital em seu impulso, para penetrar no mundo material. Dessa forma, a energia negativa fica presa nesse ponto. Ela deve ser impelida a partir da sua prisão e dirigida de volta até o cérebro, a fim de que ocorra a iluminação espiritual. Esse ponto fulcral da energia negativa é chamado de Kundalini. Daí o fato da grande atenção que se dá às técnicas da yoga com o objetivo de despertar a Kundalini. Repita sempre para você mesmo o seguinte: eu não tenho idade, sou eterno e vivo na intemporalidade. Fui criado antes das galáxias serem formadas. Não importa o quão distante Deus pareça estar de você, viva sempre pensando que você pertence a Ele. E não importa quão real se afigure a sua vida material e quão real pareça o seu apego a ela, fique ao largo lembrando sempre do caráter efêmero dessa vida material. Uma folha de grama parece minúscula quando você a compara com a extensão do seu braço. Porém, quando você a aproxima do seu olho, ela parece grande. Ainda assim, as experiências dessa vida parecem importantes a você. Tão grande quanto a vida. Não é essa a expressão? Pelo simples fato de você as encarar muito de perto. Você permite que elas absorvam totalmente os seus pensamentos e sentimentos. Afaste-se dessas experiências mentalmente, ainda que só um pouquinho, e você compreenderá de imediato o quão insignificantes elas são se comparadas à verdade muito mais ampla que acena para você do infinito. Quando a mente é interiorizada e afasta da sua identificação com o mundo e com o corpo, a luz interior adquire um foco claro e estável. Os sons interiores passam a absorver todas as coisas. Aum se apossa do cérebro. Sua vibração desce pela espinha, abrindo as portas dos sentimentos do coração, fluindo depois para o corpo. O corpo todo vibra com o som de Aum. Aos poucos, com uma meditação cada vez mais profunda, a consciência se expande com esse som. Movendo-se além dos limites do corpo, ela colhe a amplitude da vibração infinita. Você passa a compreender a sua identidade com todas as coisas que existem na forma de Aum, a vibração cósmica. Esse estado é conhecido como Aum Samadhi, ou união com Deus na forma de som cósmico. Aum é aquele aspecto da trindade cristã conhecido como Espírito Santo ou Verbo de Deus. Por meio de uma meditação ainda mais profunda, a pessoa percebe no corpo físico, por trás da vibração do Aum, a calma destituída de vibração da consciência de Cristo, o reflexo na criação do espírito estático, além da criação. Na antiga tradição espiritual, a consciência de Cristo é conhecida como o Filho, pois assim como entre os seres humanos, o Filho é um reflexo do Pai. Assim também, na consciência cósmica, o Cristo, em sânscrito chamado de Krishna ou Kutastha Chaitanya, reflete em todas as coisas a consciência de Deus, o Pai,
além da criação. Por meio de uma meditação sempre mais profunda, a pessoa expande a percepção que tem da consciência de Cristo, além dos limites do corpo, para perceber, por fim, a sua unidade com a consciência de Cristo, que é a base sobre a qual se assenta o universo manifesto. Por meio de uma meditação ainda mais profunda, a pessoa vai além da criação e une sua consciência com a do Pai, Satchidananda, o grande oceano do Espírito. Nesses estágios progressivos da compreensão, são revelados, em ordem contrária, os três aspectos da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus foi chamado de Cristo. A maioria das pessoas não tem consciência de que Cristo não foi o nome dado a ele no nascimento. Foi um título que significava o ungido de Deus ou o escolhido por Deus. Da mesma forma, na Índia, Krishna era realmente Jodhava, o Krishna, ou Krishna, forma escrita que encontramos algumas vezes usada para mostrar que o sentido é o mesmo. Jesus foi um mestre. Ele alcançou a consciência de Cristo. Quem quer que alcance esse estado de consciência pode ser chamado justificadamente de o Cristo, pois aniquilou o seu ego na consciência infinita. O Espírito Santo, também é mencionado nas antigas tradições como a mãe, pois representa o aspecto feminino de Deus. A Igreja Católica Romana ensina que a pessoa deve passar pela mãe para chegar a Cristo. Para os católicos, evidentemente, a mãe significa Maria, a mãe de Jesus. Apesar de tudo, isso é uma verdade, embora seja mais profunda do que a ideia geralmente aceita a respeito. Pois, para alcançar a consciência de Cristo, você deve primeiramente unir sua consciência com a vibração cósmica. A autorrealização significa a compreensão de que a sua verdadeira personalidade não é o ego, mas Deus, o grande oceano do Espírito que, por algum tempo, manifestou a diminuta onda da percepção que hoje você vê como você mesmo. Eu li que a trindade cristã equivale à trindade hindu de Brahma, Vishnu e Shiva, observou um estudante de religiões comparadas. Isso é verdade? Não, replicou Yogananda. Brahma, Vishnu e Shiva personificam os três aspectos de Aum, a vibração que cria, preserva e destrói o universo. Daí, Brahma ser o criador, Vishnu o preservador e Shiva o destruidor. Aum, que por vezes é transcrito em inglês na forma de Om, com 2 letras, é melhor transcrito com 3 letras, A-U-M. A primeira letra representa a vibração criativa, a segunda a vibração que preserva e a terceira a vibração que destrói, aquilo que elimina o universo criado e o devolve à forma de silêncio infinito. Em inglês, Aum às vezes é escrito com 2 letras na forma de Om, porque o inglês é um ditongo e porque a maioria das pessoas, ao ler Aum, pronuncia o A longo como na palavra car. Esse A longo é um erro. Om é a pronúncia correta. Aum, tradicionalmente cantado 3 vezes, como um lembrete dos seus 3 aspectos. Na primeira vez ele é pronunciado alto, na segunda mais baixo e na terceira mais baixo ainda. Essas são as diferenças entre som, entre as 3 vibrações do som cósmico. Brahma, a vibração criativa, apresenta um som alto. Vishnu, a vibração que preserva, apresenta um som um pouco mais baixo. E Shiva, a vibração que tudo dissolve,
é um som baixo e profundo. A trindade hindu, que equivale à trindade da cristandade, chama-se Aum Tat Sat. Aum, o Espírito Santo; Tat, o Kutashta Chaitanya, ou a consciência de Cristo; e Sat, o aspecto de Deus relativo ao Pai. O Espírito Santo além de toda vibração. Sat significa existência. Essa palavra, posteriormente, foi definida por Swami Shankaracharya como Satchidananda, que eu traduzi como sempre existente, sempre consciente, sempre renovada bem-aventurança. Um discípulo perguntou: quando uma pessoa pode ser considerada um mestre? Uma pessoa é um mestre quando essa pessoa alcançou a consciência de Cristo. Seus ensinamentos esclarecem maravilhosamente os escritos dos grandes místicos cristãos, exclamou um estudante desses escritos. A verdade é sempre simples, replicou o mestre. Ainda que na sua simplicidade, algumas vezes ela não seja fácil de ser assimilada pela mente humana. A ave que nasceu em uma gaiola não pode acreditar facilmente que a sua verdadeira natureza é pairar livremente pelos bosques e prados. Ainda assim, a mente humana acha difícil imaginar sua liberdade nativa na onipresença. Entretanto, é uma denominação imprópria chamar essas grandes almas de místicos. A verdade divina não é mística. As pessoas pensam no mundo material como realidade, e nesse domínio interior como algo vago e indistinto. Estão enganadas. O grande mistério é a razão pela qual tantas pessoas continuam satisfeitas com esse mundo ilusório, dedicando tão pouca energia na busca da verdade que está por trás dele. A grande confusão está na própria percepção que as pessoas têm da verdade. As pessoas materialistas. Não os santos, são os verdadeiros místicos. O misticismo é uma denominação imprópria também, porque desenvolve esse aspecto vago nos esforços espirituais das pessoas. Quando a mente aceita esse aspecto vago como uma abordagem aceitável da verdade, fica fácil errar em meio ao mundo obscuro da imaginação subconsciente, em vez de exercer a força de vontade e a concentração necessárias para penetrar o superconsciente. O que é o Samadhi? Perguntou um visitante. Li sobre o Samadhi em livros, mas acho que essa palavra não está clara para mim. Yogananda respondeu: Samadhi é a compreensão de que você é muito mais do que esse corpo físico. Por compreensão, não entendo uma assimilação intelectual. Uma compreensão desse tipo é uma coisa imaginária. Entendo por essa palavra o estado do ser em que a pessoa se encontra verdadeiramente consciente de si própria em todo o espaço e em toda parte. Observei uma pessoa outro dia e disse a ela: você está com gosto amargo na boca, não está? Como você soube disso? A pessoa perguntou. Ela estava muito impressionada. Eu sei porque me encontro tanto no seu corpo como no meu. No Samadhi, você tem consciência do que está se passando à distância. Na verdade, isso não é distante para você. Sua consciência abarca a onipresença. Você percebe o corpo humano como uma parte infinitesimal da sua realidade infinita. Há dois estados de Samadhi. No primeiro, a consciência se funde no infinito durante a meditação. Entretanto, o yogi não pode preservar esse estado quando ele para de meditar. Esse estado é conhecido como Sabikalpa Samadhi. O estado seguinte é chamado de Nirvikalpa Samadhi. Nesse estado de consciência, você conserva a sua compreensão divina
até mesmo quando trabalha, fala ou anda pelo mundo. Nirvikalpa é a compreensão mais elevada. Quando se alcança esse estado, não há mais possibilidade da pessoa se iludir novamente. Eu fiz essa distinção num canto que compus uma certa vez. Na yoga do Sabikalpa Samadhi, hei de mergulhar no meu eu superior. Na yoga de Nirvikalpa Samadhi, hei de me encontrar no meu eu superior. Jesus Cristo também falou de mergulhar o eu diminuto no eu infinito. Ele disse: porque aquele que quiser salvar a sua vida, haverá de perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, haverá de recobrá-la. Havia um devoto que estava sentado diante da imagem do seu guru, cantando e lançando flores a ela como prova da sua devoção. Sua concentração tornou-se tão profunda que, de uma vez só, ele contemplou todo o universo contido na sua consciência. Ah! Ele gritou. Estive colocando flores na imagem de outra pessoa, mas agora vejo que eu, sem ter sido tocado por esse corpo, sou aquele que ampara o universo. Curvo-me ao meu eu superior. E então ele começou a lançar flores sobre a própria cabeça. A autorrealização é o conhecimento em todas as partes do corpo, da mente e da alma, de que você agora está na posse do reino de Deus, de que você não tem de rezar para que ele venha até você, de que a onipresença de Deus é a sua onipresença, e de que tudo aquilo de que você necessita é melhorar o seu conhecimento. Quando você encontrará Deus? Quando cessarem todos os seus desejos por outras coisas. Quando você compreender que Ele é a única coisa que vale a pena ter. Quando todo o pensamento, todo o sentimento for purgado com o amor de Deus. Quando eu for somente um sonho. Venho para falar dele a todos, de como guardá-lo no peito e da disciplina que atrai a sua graça. A ti que me pediste guiar-te à presença do meu bem-amado, com minha silenciosamente te advertirei, ou falarei contigo através de um doce e expressivo olhar. Sussurrarei baixinho com a voz do meu amor. Ou te alertarei em voz alta quando te afastares dele. Mas quando eu me tornar apenas uma lembrança, ou imagem mental, ou voz silenciosa, quando nenhum apelo terrestre revelar meu paradeiro no espaço insondável, quando nenhuma leve súplica ou ordem severa trouxer de mim uma resposta, sorrirei na tua mente quando estiveres certo. E quando errares, chorarei através de meus olhos, fitando-te veladamente na escuridão, e chorarei através da tua consciência. E raciocinarei contigo usando da tua razão, e amarei todos através do teu amor. Quando não mais puderes me falar, lê meus sussurros da eternidade. Por meio deles, falarei contigo eternamente. Incógnito, andarei ao teu lado, protegendo-te com braços invisíveis, e assim que conheceres o meu bem-amado e ouvires a sua voz no silêncio, reconhecer-me-ás novamente, mais tangível do que me conheceste na terra. Mas quando eu for somente um sonho para ti, voltarei para te lembrar que também não passas de um sonho do meu bem-amado celestial.
E quando souber que és um sonho, agora como eu sei, estaremos despertos nele para sempre. Shri Paramahansa Yogananda. Se você ficou até o fim, é porque algo aí dentro de você escutou e queria escutar essa mensagem. Comenta aí a cidade onde você nos vê, envie esse vídeo para alguém que vai entender o que você sentiu. Essas pequenas ações ajudam essa mensagem a propagar e a continuar existindo. E óbvio que aquele joinha também ajuda, né? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.